beleza. Crise dos 20 anos. Temos crise dos 20 anos. E sabe quem não tem, né? Não, presta atenção. Antes eu ficava assim, ó. Crise dos 20 anos, sabia disso. Aí teve um dia que a gente tava conversando, foi com vocês. Um dia a gente tava conversando, eu falando assim, porque eu me sinto assim, assim, sabe? Aí a Ana Olivia fez a grande revelação pra mim. Isso é crise dos 20 anos, né? Porque sabe aquela coisa que tu fala, sabe? Assim, tu fica em negação. Que, fulano tem, eu sei o que é isso, não sei o que é. A pessoa, você é assim também. Aí, eu tenho, mas não admito. Eu tenho, mas não admito, eu não sabia. Da onde vem essa crise? Da onde vocês acham que vem essa crise? Eu acho que a partir do momento em que a gente termina o ensino médio, que a gente olha para o futuro e você se pergunta, o que eu vou fazer da minha vida agora? A gente para e pensa, agora fudeu. Porque a gente tem... a gente se acha que já tá atrasado, que isso não é nem regra de medição, mas na cabeça da gente já tá atrasado. Porque quando a gente era criança, a gente se imaginava com 25 anos, a gente, olha os sonhos, a gente se imaginava formado, com casa, com carro, e com 25 anos a gente não tem nada além de problema mental. Aí, eu acho que a partir desse momento que a gente termina, que a gente fica diante de uma gama de possibilidades, e a gente não sabe o que fazer. Porque é tantos e si, né? Eu acho que, assim, começa essa crise quando também começa a vir cobrança e a gente tentar se provar, sabe? Eu quero me provar. Aquele artigo que eu tava lendo, que a gente consumiu algumas coisas para fazer o episódio, e aí o caminho que você tá traçando, ele é seu caminho ou ele é o caminho da expectativa de outra pessoa? Entendeu? É a sua felicidade, é o que você tá querendo como felicidade, ou você tá querendo suprir a felicidade de outra pessoa? Entendeu? Expectativa de outra pessoa sobre você. Eu entrei muito nessa de cara, eu vou fazer o que tá me deixando dormir de noite, sabe? Que tu deita a cabeça no travesseiro no final da noite e fala assim, tô sendo fiel a mim mesmo. Sim. Eu acho que a crise dos 20 anos é particular, porque tem gente que saiu do ensino médio e tá com essa crise, e tem gente que não tá, já tá com a vida, entre aspas, já definida, que pensa que tá com a definida, aí depois chega 27, aí mudança de carreira e tudo. É bem isso, tem gente que é assim também. Eu se sente frustrada e pensa muito naquela assim, não, mas é meu dever. É porque a gente foi criado numa sociedade, lá vem Não, mas não a análise. A gente foi criada, numa sociedade que, principalmente as mulheres. Sim. Que você tem que ter uma família, ter uma casa, ter a profissão perfeita que você quer, que tem que dar muito dinheiro, você não pode fazer. Um dia eu estava discutindo com as meninas, debatendo que uma queria fazer tal profissão e a outra falou assim, não, você tem que pensar agora em dinheiro. Você não tem mais que pensar só na profissão. E de uma certa forma não tá errado, porque a gente vive nesse mundo capitalista que requer que você consiga sobreviver nele. Sim. Mas ao mesmo tempo é foda você pensar nisso, entendeu? Porque aos 20 anos, aos 17 que a pessoa sai do ensino médio e pensar assim, porra, agora eu tenho que toda essa bagagem, toda eu tenho que fazer dinheiro com isso aqui. Não, e aquele negocinho que você tem que passar no Enem, fazer um vestibular, e o vestibular é extremamente cansativo. Então, eu acho que a questão toda também e as outras pessoas que saíram, tem esse outro lado, né? Pessoa que estava no curso, que é no meu caso, né? Desistiu, trancou. E aí, percebeu que não era o curso, agora tá voltando fazendo outro curso novo. Porque a gente tem esse medo, né? Que as pessoas falam assim, então você desistiu, você é um fraco. Nem sempre você é um fraco, né? Não é tarde pra recomeçar, porque a gente não precisa acertar o curso de primeira. Mas a gente não foi ensinada a aceitar a vida como ela é. A gente vive numa coisa que a vida, ela é incerta, ela vai ter vários caminhos, mas a gente não quer aceitar. Eu li também um negócio, meu Deus, agora eu vou falar mais. Eu li um negócio que fala justamente isso, que a gente vive de uma forma que parece que a gente quer controlar toda a nossa vida.
pra onde a gente vai, como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Será que isso não é... Aí quando não dá certo, será que isso não é a vida te dizendo que não é o Não caminho é o seu certo? caminho. E que Não é o caminho certo na que verdade, deveria você tomar? não precisa Gata. planejar tanto. Você precisa É. se preocupar só em viver. Obrigada, Nolívia. Eu De novo. não clima. De novo, obrigada, Nolívia. Ela fez o clima lá no início. A Nolívia sempre botando coisa na minha cabeça. Muito obrigada. É porque, tipo assim, a gente fez um monte de plano, aí não deu certo, E aí aí tu fica para, triste, aí tu nossa. para e analisa assim, será mesmo que era pra eu ter tido essa versão? Ou eu Não, teria e outra versão, aquela coisa. entendeu? Ai, eu tô Que é a redoma de vidro. Aquela frase que se tu quiser pegar Da o livrozinho... Silvia Plath. A hora. Ó, o gancho. Ó, o gancho. Ei, Pega aí. ei. Só quem pegou sabe, filho. Pega aí o livrozinho lindo. Tá, Ai, esse livro aqui eu vou deixar de indicação, viu, Cris, de 20 e poucos anos. Mas cuidado com os gatilhos, tá, gente? Eu vi minha vida se ramificando à minha frente, como a figueira verde daquele canto. Da ponta de cada galho, um figo roxo e gordo, um futuro maravilhoso me chamava com uma piscadinha. Um figo era um marido numa casa feliz com filhos. E outro figo era uma poeta famosa. E outro figo era uma professora universitária brilhante. E outro figo era E.G., a editora genial. E outro figo era a Europa, a África e a América do Sul. E outro figo era Constantino, Sócrates e Átila. E mais um monte de outros amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. E outro figo era uma campeã olímpica de remo. E acima, e além desses figos, havia muitos outros que eu não conseguia enxergar direito. Eu me vi sentada entre as raízes dessa figueira, morrendo de fome, só porque não conseguia decidir qual dos figos escolher. Eu queria todos eles, todos, mas escolher um era perder os outros. E enquanto eu ficava ali parada, incapaz de tomar uma decisão, os figos iam murchando e ficando escuros, e um a um começavam a se espatifar os meus pés. Então, é isso que a gente tá falando. É, tipo, várias possibilidades que a gente Tem que escolher a gente um pode caminho. ser, mas a gente tem que escolher esse caminho. Não adianta, a gente tem que escolher um caminho que a gente quer. E assim, eu fico pensando. E aí você tem medo de escolher um caminho errado. É o seguinte, gente. Ai, nossa. Esse episódio aqui, a gente não tem resposta para nada. A gente não tem as perguntas, a gente não tem as respostas, a gente só vai te deixar mais confuso. Mas é importante que você saiba que você não está sozinho. E é a frase da Ana Olivia pra mim. Tá todo mundo em crise. Tá todo mundo. Aí você olha aqui no Instagram, de novo Instagram, né? comparações. Aí você vê lá a pessoa. Nossa, a pessoa tá muito bem. Olha essa pessoa aqui, ela tá muito bem. Gata, você não sabe o que passa na casa da Alea, não. Entendeu? Você não tá. Na cabeça do palhaço, você não sabe o que tá acontecendo na cabeça do palhaço. Às vezes a pessoa tá, tipo assim, muito baixa autoestima, tá se tratando muito mal, não sabe que porra que ela tá fazendo. Só que lá no Instagram dela, ela tá, ó, Divano. lindo. Dando close. Porque eu acho que é uma forma também de escapar da realidade. Eu não entendo. É o Isso que eu leio. É cada um com seu, né? Com seu Só esporte. válvula. Não sei, gente. Sinceramente, a crise dos 20 é um troço estranho. Porque a gente fica com aquela pressa de ir a algum lugar que a gente não sabe aonde é. E nem como vai chegar lá. E a gente também, sabe uma coisa? Às vezes a gente fica se comparando muito com pessoas que já têm a carreira muito bem formada, já tá tudo. E aí, quantos anos essas pessoas têm? Geralmente 30 e poucos, quase 40 anos. Ó, nova pesquisa tá na BBC, vou botar o link aí depois. Ó, essa aqui é pra você, Ana Olivia. Ai, nossa, eu vou Novas pesquisas. A última pesquisa que teve foi em 2018, diz que a adolescência é até uns 24 anos. Porém, estamos em 2025. A nova pesquisa diz que a adolescência vai mais ou menos até os 30. Que diz que é, entendeu? É, mas tipo, pra geração agora, né? Geração Z. Agora aquela geração entre Z e milênio fica ali, né, perdido ali, tipo assim, com a mentalidade de que tá Nós velho. aqui perdidos. É, depende muito do tipo de... Mas sabia que eu acho isso eu não sei se a geração Z tá tão perdida assim. Com Eu relação acho que a a gente isso. meio que aceitou que a vida é um perdido mesmo, É, entendeu? tu é a geração Z, né? Eu sou de 2001. Pois é, eu acho que não tá tanta crise como a geração entre a Z e a milênio. Porque ela não é nem uma coisa nem outra. Ela fica ali naquele negócio ali, eu não sei o que eu sou. Então, tipo, eu acho que ela fica mais perdida ainda, entendeu? Será que não? Não sei. Porque, outra coisa. Música da Sandy.
Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. A gente pode compartilhar também, Lish? A gente vai compartilhar a playlist da Kathleen. A gente vai deixar o link, viu? É tipo a música da Sandy. Eu tenho sonhos de adolescente, mas minhas costas doem. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Mas é porque aquela coisa, gente, os mais velhos olham pra mim, nossa, você é tão nova. E os mais novos, nossa, me chama de tia. Aí eu olho assim, tá, me gente, chama o que de eu tia. sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes eu até forço, eu falo assim, pega ali pra tia, eu até boto a mão assim nos meus quadrinhos pra dizer que eu tô. Pega ali pra tia. Aí eu, aí tia, obrigada, meu amor. Porque é uma idade ali que, na verdade, é meio que um limbo, que a gente nem sabe mais. A gente é muito jovem pra umas coisas, mas a gente já é velho pra já é meio velho pra outras. E aí a gente se perde nisso. Mas aí, ponto, beleza. Pode ser que alguém veja isso aqui, veja esse vídeo, discutir isso, fala assim, então é carta branca pro pessoal ser infantil e maduro. Não, é isso. Eu acho que você tem que ser maduro, né? Porque se você tá no momento perdido, você tem que ter maturidade você tem que pra segurar o B.O. A tua história que tu falou, que foi que não deu certo e tal, sentindo muita falta da tua mãe, não sei o que, e ela falou assim pra ti, é muito forte, me tocou muito. Volta. Exato. A importância de ter, assim, de recalcular a rota. E poder recalcular essa rota. E ter uma pessoa que te realmente apoia, vai te apoiar, porque tem gente que não vai, ao invés de apoiar, vai chegar pra ti e vai assim, eu falei pra você ir, aí escolher uma pessoa. Entendeu? Então, eu lembro muito disso. Eu tava até conversando com a mãe. Eu falei assim, mãe, é tão bonito. Porque, tipo assim, volta. Tá entendendo? Volta. É porque você tem um lugar pra você tem um voltar, lugar, entendeu? volta. Não deu certo, pronto. E não certo, tem aquele... tá tudo bem, não tem aquele negócio tipo assim, gastamos muito, então, e nunca acabou, é perca de passou o tempo e não fez nada, entendeu? Eu acho que tem isso também. Se você não está morto, então não acabou. Não acabou. Enquanto a vida é esperança. A aula de pós que eu tive em uma história, a história de vida do professor, né? Ele falou que ele era totalmente sobrevivente. E ele falando muito sobre essa coisa de propósito, que ele queria muito, muito mesmo era ser médico. Mas ele entendeu que o propósito dele não era ser médico, era ser professor e formar médicos. E hoje ele é um dos melhores professores da região. E é meio que a vida vai te encaminhando. Isso ensinou ele. A vida vai te encaminhando. Eu acho que é isso que a gente fala, tipo, a gente tem um multiverso. Sim. De várias versões nossas. Que vão ser várias coisas. Exatamente. E se ele ficar naquela... Eu acho que a gente não pode viver a vida pensando, e se aquele acontecimento em julho de 2009 não tivesse acontecido... Sobre isso, eu vi uma frase esses dias que os 20 e poucos anos são um cemitério de todas as nossas versões que poderiam ter sido, mas não aconteceram. Que é o caso da retoma de vida que tu falou, aquela frase ali. Porque a nossa infância e a nossa adolescência, a gente é repleto de sonhos e, tipo assim, a gente acha que vai conseguir tudo. Mas quando a gente chega nos 20 e poucos anos, a gente tem a certeza que a gente não vai conseguir tudo e a maioria daqueles sonhos não vão dar certo. E não tem problema, tá tudo bem. A gente tem que aceitar que não vai dar certo. Mas a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, né? Porque a nossa criança interior, que ainda tá dentro da gente, ela vai ficar triste, né? Por causa daquele sonho que não deu certo. Sim. Mas a gente tem uma vida de possibilidades e de novos sonhos. De novos sonhos pra sonhar, pra descobrir. Voltando naquela questão de novo, de a gente tá treinado pra quê? Um momento. E a vida é sua. Cadê tua tatuagem de Viena? Mostra a tatuagem. Nossa, cara, quando eu tô em crise, eu coloco Viena. Outra indicação. Vamos botar um trechinho aqui. Edição. Por favor. E assim, eu falei assim, a gente podia falar de Viena. Aí a Kathleen... Algumas pessoas escutam, eu tatuei no braço, que é pra me olhar aqui. Eu tenho uma tatuagem, tá aqui. E eu falei assim, cara, a gente não pode fazer um episódio de Crise dos 20 anos sem falar de Viena. E aí eu falei assim, cara, Viena deve ter uma história. Não é possível que não tenha uma história sobre Viena. E tem? E tem uma história sobre Viena. Conta! Vamos contar a historinha de Viena. Então, quem é que canta mesmo ela? Billy Joel. O Billy Joel tinha o pai dele, já muito velhinho, que morava em Viena. E aí, um dia desses, caminhando sobre as ruas de Viena com o pai dele, ele viu uma senhora idosa varrendo a rua. E aí ele falou assim pro pai dele, nossa, que triste essa mulher nessa idade ainda tendo que trabalhar. E aí o pai dele deu uma lacrada em cima dele e falou assim, mas por que ela não pode trabalhar? Ela quer se sentir útil, ela quer se sentir que está fazendo algo.
Não são só os jovens que precisam ter oportunidade. E é sobre isso também aqui dos 20 anos. Que a gente pensa que envelheceu, pronto, acabou. Eu não posso mais ter sonhos. Entendeu? Toda arrepiada. Que A arrepiada. crise dos 20 anos tem muito a ver com o etarismo, porque pensa assim, passou dos 30 muito velho, eu não posso mais sonhar, eu não posso mais correr atrás daquele emprego que eu queria, eu não posso mais aprender inglês, aquele intercâmbio que eu queria com 15 anos que eu não fiz, eu não posso mais fazer. E não, cara. Sabe? E aí essa é a história de Viena, que ele ficou pensando muito sobre isso, e ele colocou o nome. Então, tu disse que tem coisas que a gente sonha, que a gente não vai cumprir. Tem uma parte da música que é sobre isso. Sim. Que ele fala que tudo bem, vai ter coisas que você realmente... Eu acho que é uma das partes que mais me toca, que mais me dá gatilho, é essa. Que vai ter sonhos que eu tenho e eu não vou cumprir. E é isso aí, galera. Vai ter que fazer o quê? É a vida. Só que no final das contas, Viena espera por você. Então é aquilo. Viena waits O for que you. é pra você... vai chegar pra você. Vai de alguma chegar. forma, de alguma forma vai chegar. Então, assim, a gente fica com muita noia de conseguir as coisas, mas o que é da gente, ninguém rouba, ninguém toma, Sim, é nosso. É nosso. É igual aquele negócio que eu falei no início, que às vezes a gente quer ir por tá ali insistindo naquele negócio que talvez não vai ser pra gente. Não é pra gente. E não dá certo. Será que não é o universo? Aí quem quiser acreditar, acredita no universo, Deus, ou Uma força as além. forças além, que pensa assim, a gente tá tentando te encaminhar pra um lugar que a vida vai se encaixar melhor. Sim. Pra ti é outra E aquela possibilidade, decisão, entendeu? aquela decisão que você tomou agora, que você quer tomar aos 20 anos, quais certezas são essas? São certezas. Aonde foi que tu encontrou, tipo, Com quais óculos, com qual visão você tem? Com aquela visão da mina de 15? ou dos outros Não. também, né? E como é que tu vai se comparar um querer teu de 15 anos com uma mulher de 25? São uma década de diferença. Entendeu? Você pensar que você não mudou ao longo desse período é ingenuidade, né? E Assim outra, como vai ser os sonhos também. a Ana Cristina citou os 25 anos, que é uma idade muito importante para a ciência, para o nosso córtex pré-frontal. Ele só termina de se formar quando a gente completa 25 anos. Então, é a parte do nosso cérebro que ela é responsável pelo nosso desenvolvimento pessoal, pela nossa tomada de decisões, memória de trabalho, muitas outras coisas. E para o nosso comportamento mesmo. Então, assim, a gente não dá nunca para se basear, porque com 25 anos você literalmente parece que acende uma chavinha e você começa a repensar melhor esse negócio de tomada de decisão e tudo mais. Que a gente não entende quando é mais novo. Aí eu já comecei a perceber algumas coisas, tipo, algumas situações acontecem e eu não reajo mais da forma como eu reagia antes. Eu comecei a perceber isso. Impulsividade. Eu era muito impulsiva. Nossa, muito impulsiva. Hoje em dia, eu tive uma crise essa semana agora. Trabalhamos com adolescentes. Eu tive uma crise e aí eu conversei com algumas amigas e aí eu falei assim, não, amiga, mas eu tô falando aqui só por falar, porque eu vou dormir e vai passar. Tipo assim, não tome decisões, sabe? Eu falei assim, eu vou dormir. Eu sei que vai passar. E eu falei, bicho, isso com 15 anos, 17, 19, 18, 21, 22, 23. Eu não teria agora com 24. Eu estou tendo. Literalmente, se fosse pra Um ano atrás. parece que acende uma chavinha na tua cabeça. Sim, se fosse um ano atrás, eu não teria essa mesma. Eu ia fazer umas decisões e aí eu ia me entrar num negócio assim muito, sabe? E não é muito. A vida não é 880, não é assim, não é branco ou preto. Mas a gente também aprende isso com a vida, né? Gata. Não Gata. adianta você chegar. É isso, a gente não tem um roteiro. Odeio essa frase, mas ela é muito realista. A gente não existe um roteiro Não existe. desse teatro que se chama vida. Uhum. Então, É um episódio cheio de frase de efeito. não é. É porque, tipo, eu não sei onde foi que eu vi isso, Ela mas em algum falou lugar, disso, vou com a Clarice Lispector. né? É porque é muito claríssimo na minha cabeça ultimamente. Aí, tipo assim, você não tem um roteiro nessa vida. Sim. E a gente fica bitolado nisso, em ter um roteiro. Que eu acho que a gente foi criado desde criança com essa É da infância. dessa mentalidade. Não, eu acho que não. A infância é um chão que você vai pisar pelo resto da sua vida. É porque assim, quando a gente é criança, infância. Quando a gente é infância. Quando a gente é Não é infância, você foi em francês. né? Quando nós somos infância. Ah, tá. Não entendo línguas. Desligue ainda por cima. Quando a gente é criança, a gente tem todo aquele negócio, meu Deus, os olhos brilham por um sonho, por alguma coisa. Quando a gente já tá chegando na fase adulta, a gente percebe que é muito complicado você realizar um sonho.
Não é tão Quando eu era fácil. criança, a gente se criava expectativas muito irreais. Nossa. E agora, não. A gente tem... nossas expectativas não são tão idealizadas como antes. É mais pessimista, no meu caso. Mas é isso. Porque, tipo assim, eu sou mais realista do que idealizadora das coisas. Eu idealizo muito. Mas é tipo isso, a gente tenta conciliar coisas na nossa vida. Sim, verdade. E vai ter coisa que não vai estar dando. Vai ter um semestre da tua vida que tu vai estar mais assim. Tu vai estar mais, por exemplo, vai estar mais focada no estudo. Depois vai estar mais focada na tua família. Não tem como tu dar conta de tudo ao mesmo tempo. E não precisa estar tudo resolvido também, né? E saber reconhecer isso, que a gente não vai conseguir dar conta e nem precisa dar conta. A gente tem que fazer o que dá pra fazer e aceitar e celebrar o que a gente fez. Porque a gente se cobra tanto que a gente se esquece de celebrar o que a gente já fez. Sim, o negócio lá do Scooby, que tu vai, eu não li tanto ano passado. Ah, verdade. Aí, né? A gente vai fazendo as coisas, a gente pensa que, sabe? Não tá vivendo, Não né? tá vivendo. A gente tá nesse beco sem saída do One Piece e vai continuar até quando a gente perceber que é vivendo, que vai se construindo, né, algo. E aprendendo a ter paciência, porque eu acho que uma coisa que a gente não tem quando se é jovem, e que os mais velhos sempre falam, tem paciência. Eu acho que isso, eles vão aprendendo, eles aprendem ao longo da vida, por isso que eles sempre falam, tem paciência. Porque eles são as crianças que eram antigamente, eles são, tipo assim, a gente era aquela criança, só que a gente tá agora numa versão adulta. 2.0. Isso. E aí depois a gente vai, entendeu? E aí foram vivendo e construindo essa camada, essas experiências fizeram. Tipo, tu tem tua experiência com a maternidade. Sim. Que ninguém pode te tirar isso. A gente não tem. Que a gente não vai, que a gente vai ter, ou outros não vão ter. Eu não vou ter. Eu não terei. Tem gente que vai ter, tem outras pessoas que não vai ter. Pra ler bem aqui. Peraí, tu falou de maternidade. Lê bem que esse trecho eu vou botar pra ti ler. É o que tem no filme, esse aqui? Não, a série. Esse aqui ainda não tem. Então, tipo assim, vai ter gente e tá tudo certo também. Cada um tem sua experiência. Sim. E tu vai ser diferente. Tua experiência te torna uma pessoa diferente. Sim. E a gente tem que parar de ficar bitolada que todo mundo vai dar certo. Não vai. E nem todo mundo dá certo. E que ia dar certo? E nem todo mundo tá prestando atenção assim em tu, não. Não. Ninguém tá prestando, todo mundo tá... Se dê a desimportância. Todo mundo tá pelo próprio umbigo. Ai, porque eu tudo. É muito a cara. Daqui a daqui. Vai ler. Vai ler. Agora? Lê. Mudando de assunto e mudando tanto que, na verdade, dou um giro brusco de 90 graus em relação ao último parágrafo. Você pensa no seu relógio biológico? Não. Não que eu não queira dizer que não é pra pensar. Só fico me perguntando se você pensa. Ainda somos novas, é claro. Mas a verdade é que a grande maioria das mulheres ao longo da história da humanidade já tinham vários filhos ao chegar na nossa idade, não é? Acho que não existe uma maneira boa de verificar. Nem tenho certeza se quero ter filhos agora que parei para pensar. Você quer? Ou talvez você não saiba nem se quer e nem se não quer. Quando eu era adolescente, achava que preferia morrer a ser mãe. E na casa dos 20 anos, presumia vagamente que acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. E agora que eu estou prestes a completar 30 anos, começo a pensar, bem, não tem ninguém fazendo fila para me ajudar a cumprir essas funções biológicas. Nem preciso dizer. E também tenho uma desconfiança esquisita e totalmente inexplicável de que talvez eu não seja fértil. Não tenho... Nossa! Não tenho motivos médicos para pensar assim. Falei disso com o Simon faz pouco tempo, enquanto reclamava das minhas várias outras angústias medicinais infundadas. Tenho sérios problemas com isso. E ele disse que não é acreditável que eu precisava me preocupar com essa. Porque, na opinião dele, tem um cara de fértil. Nossa, passei um dia rindo disso. Na verdade, estou rindo disso escrevendo este e-mail para você. Tenho todo o caso. Estou curioso para saber o que você acha. Tenho um encontro, colapso civilizatório iminente. Talvez você considere filhos fora de cogitação. Porque vai mudando. É exatamente isso. A mentalidade vai mudando. Pô, não, e querendo ou não, a gente pensa naquela... Realmente a mulher tem um reloginho biológico, velho.
É triste, mas... Nós temos o relógio da loja. E o pior, sabe, que é outra paranoia minha dos 20 e poucos anos, é isso. Eu tô hoje, eu não sei dizer pra você se eu quero ser mãe. Tem vezes que eu quero, tem vezes que eu não quero. Só que não Mas o tempo, ó, Sueli, ó, o tempo tá passando. Mas eu tenho muito essa noia. Será que eu quero? É porque eu acho que a questão não é só ter o filho, mas todo um processo de amadurecimento que você vai ter. E de, a gente vai fazer um episódio. tem que fazer isso. E de toda uma angústia também, que eu acho que é angustiante, entendeu? Você colocar uma pessoa no mundo do jeito que ele tá e todas as condições e tantas outras coisas que Ana Cristina sabe muito mais do que eu. Sim, é muitas vezes. E é complicado você chegar e dizer assim, tá, beleza, uma vida que eu vou ter que tá mais preocupada com a minha, de uma certa forma. Não, o que é sobre a maternidade e também sobre os 20 anos. 20 e poucos anos. É um luto pela pessoa que você era. Porque você tá se redescobrindo. Você ainda é você, mas você tá se questionando, você tá descobrindo quem é você nesses novos tempos. Isso é maternidade e crise dos 20 anos. É porque, tipo, tem muita mulher com 20 anos, sim, ou menos, que é a gravidez da adolescência, que tá passando por isso também. Isso. De estar grávida e de já ter filho. Surto atrás de surto, gato. Exato, e ainda ter que pensar no futuro e é a crise batendo na porta. Então, é várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá todo mundo em crise. E aí tem que ser um dia de cada vez. Eu vou muito assim, o meu dia de vou pensar assim, Ana, como é que você dá conta? Eu tomei pra mim, todo dia. É um dia novo. Amanhã, vai ter amanhã. Hoje não foi bom? Amanhã. Eu tenho que confiar no amanhã, entendeu? Então, assim, a depressão, ela bate muito fácil. Porque você fica com esse pensamento de acabou, não tem mais o que fazer, vai ser pro resto da vida assim. E não, as coisas passam. A felicidade não é pra sempre, a tristeza não é pra sempre. Vai passar. E aí a depressão pega nisso, tu pensa assim, pronto, acabou. Eu não tenho mais, não tem como mais. E não. Sempre tem o dia de amanhã, entendeu? Não deu certo hoje, aquilo que tu se propôs. Tenta amanhã de novo. E aí tu vai tentando. A gente volta naquele mesma pergunta. Pra que essa pressa? Por que essa crise? A gente quer chegar aonde? Tá atrasada pra própria vida? Tá atrasada pra quê? Tem uma linha de chegada? É uma corrida que eu não tô sabendo? Eu tô concorrendo com quem, gato? Eu não fui inscrita? Quem foi que me inscreveu nessa corrida? Que eu quero estrangular. Que eu não tô sabendo, sabe? Às vezes a gente tinha que levar a vida mais leve porque ela é muito pesada. E a gente não consegue levar justamente porque tem questões internas, questões externas. Tem gente falando no teu ouvido e tu acaba ouvindo e pensando e se questionando mesmo. E tua autossabotagem. Eu sou muito disso, eu me saboto muito. E eu também sou um tipo de pessoa que eu sou muito crítica de mim mesma. Então, aquele negócio de eu estar, tipo, sempre... mas eu poderia ter feito melhor, mas isso e aquilo outro. Então, é essas questões, entendeu? Não é só uma coisa só, é assim, ó. E a gente fica naquela... E sabe o que é? Que a gente pensa que é só eu que sou assim, e não é só eu que sinto isso. E não é igual o que eu comecei falando. Eu senti aquilo, eu falei assim, eu tô com problema, eu tô com alguma coisa, eu tô louca. E aí ele falou assim, não, mas isso aí é crise, tu tá em crise, gata. A gente não se aceita como uma pessoa que em crise, que tem crise. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é você aceitar. Aceita que dói menos. Eu acho que é uma coisa importante que eu tô aprendendo e que tá me ajudando a aliviar. Passar um pouco mais aliviada. Sim. Não é que vai melhorar, até porque é um sentimento que vai... É o resto da vida, gatinha. Você, né? Vamos fazer aqui uma revelação pra você. Você vai ter crise o resto da sua vida. Agora é a dos 20. Aí vai ter o da meia idade. Aí vai ter quando você já tiver com uns 60 e já posso morrer. A qualquer minuto. A qualquer minuto. Se eu levanto meu braço, Jesus Cristo já me carrega. E no off a gente tava tendo outros papos, né? Cat. Nos papos a gente tava tendo outros papos. E o que a gente falou? Ele falou assim, a gente também não vai te jogar fora, entendeu? Se eu errar, tu errou. Vai fazer o que, gata? Vai ter que lavar prato no outro dia do mesmo jeito. Eu acho que a questão é você tentar ao máximo não endoidar. Apesar que a vida queira te endoidar, entendeu? Você ir numa psicóloga,
Entendeu? Fazer Um hobby. Você juntar umas amigas num sábado, às 2 horas, e começar Criar a um conversar. podcast, um clube do livro. E começar a conversar, falar sobre o quê? Sobre as amizades, gente, essa Nossa, é uma ajuda coisa muito. que eu já aprendi Salva, a né? valorizar. Porque isso é outra coisa que eu aprendi. Deixa eu dar aqui a indicação. Os relacionamentos que você tem que prezar são os seus amigos. E esse livro fala muito sobre isso, que tipo, a gente passa a vida procurando um amor romântico, inclusive muitos 20 e poucos anos, né? Mas, às vezes, o amor que a gente quer e tanto busca, tá literalmente do lado nas nossas amizades. Então, assim, valorizar os amigos. Exato. E é isso aí. Novos questionamentos pra você. Que a gente não vai doidar sozinho. Não vamos doidar sozinho, também que tá todo mundo em crise. Mas é assim, foca no agora, sabe? Foca pensando como é que vai ser da minha vida. Não pense que tem uma linha de chegada pra você chegar, que não tem. Você não se inscreveu nessa corrida e ninguém inscreveu você nela. É isso.